Pessoal, bom dia, pessoal do segundo ano aí. Então, professor Nivaldo, matemática. O conteúdo nosso é matrizes. Um conteúdo assim que tem várias definições, mas é um conteúdo bem tranquilo. Então não adianta eu ficar colocando regras, conceitos, utilizando letras, que fica pior para vocês entenderem. Se vocês olharem aí na apostila de vocês, a gente tem as definições utilizando as letras, mas eu vou falar mais do geral, dar uma resumida e dá para a gente entender bastante o conteúdo dessa parte de matrizes, beleza? O que seria uma matriz? Uma matriz é como se a gente estivesse organizando dados em tabelas, e assim como uma tabela, a gente vai ter as linhas e as colunas, e elas trazem algumas informações. É claro que as matrizes a gente não vai ter, a gente pode pegar uma tabela lá e transformar em uma matriz, beleza. Mas quando a gente vai trabalhar com matrizes, a gente trabalha colocando apenas os elementos dela. É claro que podem existir exercícios, podem ter exercícios que a gente vai ter uma tabela e a gente vai olhar as informações dentro dessa tabela. Então é como se fosse um joguinho de batalha naval lá. Então você vai, por exemplo, a gente vai ver aqui que os elementos, por exemplo, a gente vai ter os elementos, eles vão ter uma numeração. Aqui não é A12, é A1, 2. A gente vai ver que esse elemento é o elemento que está na primeira linha, então a gente vai olhar a primeira linha e a segunda coluna, certo? Então, assim que a gente vai encontrar os elementos de uma matriz. Uma matriz, ela é sempre representada com a letra do nosso alfabeto maiúscula. Então a gente pode ter uma matriz A, a gente pode ter uma matriz B, a gente pode ter uma matriz C e assim por diante. E essa matriz, ela vai ser uma matriz M por N. E isso aqui, essas duas letrinhas que acompanham o nome da minha matriz, me dá a ordem dessa matriz, certo? Esse M, que é o primeiro número aqui, que vai acompanhar a matriz, é sempre o número de linhas. Então sempre a gente vai ter essa ordem, nunca o primeiro vai ser o número de colunas. O primeiro número aqui vai ser sempre o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Então a gente pode ter uma matriz A, pode ter uma matriz B, pode ter uma matriz C, então representado com letras maiúsculas, certo? O nome da matriz. Esse M e esse N me dão a ordem da minha matriz, como eu disse aqui. Então, por exemplo, se a gente tem uma matriz A aqui, já vamos colocar uma matriz. A matriz ela é representada sempre dentro de parênteses. A gente utiliza duas barras também, mas o que a gente mais utiliza é sempre o parêntese, ou a gente pode utilizar aqui também colchete, certo? Se a gente utilizar duas barras assim, não isso que a gente não pode utilizar para representar uma matriz, porque a gente vai ver mais à frente que essas duas barras na vertical representam o determinante da minha matriz. É por isso que a gente não utiliza essas duas barras para representar uma matriz. A gente pode utilizar também duas barras, como vocês podem ver na apostila de vocês, só que vamos utilizar mais essas duas representações, que são os parênteses ou colchete. Então, por exemplo, aí eu posso colocar elementos quaisquer na minha matriz, posso colocar números negativos, posso colocar raízes, posso colocar vários números complexos, eu posso utilizar qualquer tipo de número aqui dentro da minha matriz, certo? Vamos colocar uma mais simples aqui sem utilizar letras por enquanto. Vamos colocar aqui 5, 6, 2, 1, certo? Essa matriz, ela tem quantas linhas? Ela tem uma linha, tem duas linhas, certo? Duas linhas. E quantas colunas? 3 colunas. Então, linha na horizontal, 2. Colunas na vertical, 3. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz 2 por 3. Não posso inverter isso aqui. Se eu colocar uma 3 por 2 está errado. Porque 3 por 2 ela teria 3
linhas e 2 colunas. Então seria nesse formato, certo? Vamos pegar essa aqui agora. Vamos colocar aqui menos 1, 0, 3, 5, 4, 9, 10, 120, 400, por exemplo. Essa matriz ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então eu posso até colocar aqui no final da matriz essa representação que é 3 por 3. Então ela é uma matriz de ordem 3 por 3. Ela é uma matriz 3 por 3, ou eu posso dizer que ela é do tipo 3 por 3, ou ela é uma matriz de ordem 3 por 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Lá na frente a gente vai ver que isso aqui é uma matriz quadrada, que a gente chama de matriz quadrada, que é um tipo de matriz. Então a gente tem matrizes especiais, que tem nomes especiais. Isso aqui ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Lá na frente a gente vai ver que se eu disser assim, a matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. Se eu disser apenas isso, eu sei que ela é 3 por 3, porque se ela é quadrada de ordem 3, ela tem o mesmo número de linhas e colunas. E cada elemento desse aqui tem uma representação particular. Por exemplo, o menos 1, ele está na primeira linha e primeira coluna, como eu tinha colocado aqui, aquele azinho que eu tinha escrito aqui. Aqui, esse elemento 0 está na primeira linha e segunda coluna. Então ele é um elemento, não posso falar Azinho porque a matriz A é aquela, então eu vou chamar de Bzinho, que é o elemento. Então, por exemplo, os elementos de uma matriz eu represento com letras minúsculas e aqui do lado eu vou ter os índices. O primeiro índice eu vou chamar de I e o segundo de J. Então o N e o N que vocês veem aí são os índices da minha matriz toda, certo? Que é a matriz inicial. Então é o número de linhas e colunas da matriz. Agora o I e o J, que vocês vão ver que vai aparecer aí também, esse aqui é o número da linha em que o elemento se encontra. E o segundo númerozinho é o número da coluna que esse elemento se encontra, certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar essa matriz A, se eu estou trabalhando com essa matriz ali. Então, qual seria o elemento A11? É o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Então, ali seria menos 1. Se eu pego o elemento A23, por exemplo, aqui não é A23, é A23. Cada númerozinho aqui representa linha e coluna. Então, segunda linha, terceira coluna. Então, é como se fosse, como eu falei para vocês, como se fosse uma batalha naval. Segunda linha está aqui, terceira coluna aqui. Então, o elemento seria o 1, o A23. Aí vamos aqui na matriz B, o B32, certo? B32, terceira linha, segunda coluna, então vai ser o 120, certo? E assim por diante, B22, segunda linha, segunda coluna, é o 4, certo? Então assim que eu encontro os elementos de uma matriz, e essa seria a representação de uma matriz aí. Então, pessoal, a partir dessas duas definições, da matriz e sua ordem, e aqui de como eu defino um elemento de uma matriz, eu consigo encontrar matrizes dadas algumas fórmulas de cálculo. Eu vou pegar aqui, ó, na apostila de vocês, tem um exemplozinho aí. Tem um exemplo que ele fala o seguinte: exemplo, determine, exemplo 1, determine a matriz A. É claro que a matriz ela também pode ser representada assim, coloco o formato dos elementos. O que significa isso aqui? Por isso que eu falo que eu não vou ficar explicando muita definição, senão atrapalha e vocês acabam não entendendo. O que seria isso aqui? Seria uma matriz
A, em que os elementos dela são os A e J, e ele está falando que é uma matriz 2 por 2. O exercício poderia simplesmente falar assim: seja A uma matriz quadrada de ordem 2, que vocês já saberiam que a matriz A seria desse formato, 2 por 2. Então, aí ele pede que possui a seguinte lei de formação. Aí ele fala que os elementos A e J, ele te dá uma fórmula para você encontrar cada elemento. Você vai encontrar cada elemento por essa fórmula: J ao quadrado menos 2 vezes I. O que seria isso? Eu vou pegar o número da coluna, porque primeiro é o J, de cada elemento, elevar ao quadrado menos 2 vezes o número da linha. Tá, mas quais vão ser os meus J's e os meus I's, no caso? Qual vai ser o meu I e meu J? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e olhar o formato da minha matriz. Aí eu vou escrever o que a gente chama de matriz genérica. O que é uma matriz genérica? Por exemplo, eu posso ter uma matriz A, vamos esquecer essas matrizes agora. Eu posso ter uma matriz A, esse primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, é o A1. Esse aqui, primeira linha, segunda coluna, é o A12. Esse aqui, primeira linha, terceira coluna, é o A13. E assim por diante até chegar no A1N, certo? Que é a primeira linha, e aí como eu chamei de N o número de colunas, eu coloquei a matriz genérica. Aqui da mesma maneira, segunda linha, primeira coluna, 2, 1, aí 3, 1, até chegar no AM1, porque é a enésima no caso aqui, porque o número de linhas eu chamo de M, e está na primeira coluna. Então essa seria o que a gente chama de matriz genérica, ela está especificada na apostila de vocês também. Então aqui, vamos lá que eu vou terminar esse exercício e a gente faz outro vídeo para não ficar tão comprido. Aí, aqui seria o seguinte: a minha matriz A, ela é uma matriz 2 por 2. Então ela tem o que? 2 linhas e 2 colunas, certo? Então eu vou representar cada elemento dela. Esse elemento aqui está na primeira linha e primeira coluna, certo? Então ele é o elemento A11. Aqui eu estou representando os elementos genericamente. Primeira linha, segunda coluna, A12. Segunda linha, né? Primeira coluna, A21. E esse último elemento, segunda linha, segunda coluna, A22. Ou seja, minha matriz A é desse formato. Mas aqui eu não encontrei a minha matriz. Então o que eu vou fazer? Para encontrar cada elemento da minha matriz, se foi me dado uma fórmula, eu consigo encontrar. Então, por exemplo, o A11. Vou ver se a caneta azul vai funcionar. O meu I é 1, o meu J é 1. Então eu vou substituir esse I e esse J na fórmula. Então aqui, o meu J é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes o I, que é 1. Aí a gente tem que tomar cuidado que o J está vindo primeiro. Aqui ele vem depois, mas na fórmula eu estou usando primeiro o J, que é o segundo elemento. Vou apagar aqui. Então vai ficar 1 ao quadrado, 1 menos 2 vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Então eu encontrei o elemento A11. Elemento A12. E aí a gente vai encontrar cada um desses elementos. O I é 1. O J é 2, como eu estou usando primeiro o J, 2 ao quadrado menos 2 vezes o I, que é 1. 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 1, 2, 4 menos 2, 2. Achei o outro elemento. A21. O I agora é 2 e o J é 1, só que eu começo com o J, que aqui na fórmula o J vem primeiro. Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes o I, que é 2. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4. 1 menos 4, menos 3. E o último, então aqui, menos 3. E o último elemento, que é o A22, vai ficar, o I é 2 e o J também é 2.
Então vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Aí basta eu fazer o cálculo aqui, 2 ao quadrado 4, menos 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. E aí, dessa maneira, sabendo a representação genérica e substituindo os valores de I e de J na formulazinha que foi dada, eu consigo encontrar uma matriz dada a fórmula de cálculo de cada elemento, beleza? Aí depois a gente grava outros vídeos continuando a explicação do conteúdo.